Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Diego de Berardino. Dessa vez a gente vem trazendo mais uma partida do WR Chess Masters, evento super importante que está acontecendo em Düsseldorf, na Alemanha. E a gente vai ver uma partida bem legal do Aronian contra o Yann Nepomniachtchi, que ocorreu hoje na sétima rodada desse torneio. Mas antes da gente começar, deixa aquele like para não esquecer e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para ajudar a gente a crescer. Bom, outro dia a gente trouxe uma vitória do Aronian sobre o Abdul Satorov, uma dragão, né? E uma partida bem legal. E o Aronian estava mandando muito bem ali, liderando até a sexta rodada ali com 4,5 em 6. Mas hoje essa vitória do Nepo, né, que estava ali mansinho, tinha empatado todas, agora coloca fogo no torneio. O indiano Gukesh chegou à mesma pontuação do Aronian, e o Nepo está ali meio ponto atrás dos dois, e o Wesley So que está jogando com o Prague, se empatar fica meio ponto dos dois, se vencer fica empatado ali com o Aronian e o Gukesh na liderança, faltando duas rodadas, reta final aí do torneio. Nepo aí que vai jogar o Campeonato Mundial contra o Ding Liren. Deve estar numa preparação bem forte para esse pro Campeonato Mundial, né? E hoje mostrou um pouco da força dele contra o Aronian. Então vamos lá ver essa partida. O Aronian jogou um peão dama, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5. Então aqui nós transpomos para o gambito da dama recusado, cavalo C3, bispo E7 e o Aronian jogou a linha com o bispo F4. Uma das muitas possibilidades aqui para as brancas, bispo G5 é muito jogado também. O C por D5 é um lance possível, mas bispo F4 é uma das melhores linhas aí para as brancas. Roque E3. Aqui, essa posição é a base dessa linha com o bispo F4. Os pretos podem jogar cavalo BD7, B6 ou C5. São as principais opções aí para as pretas. O Nepo optou por C5, D por C5, bispo por C5. E aqui o Aronian jogou com C por D5. Uma outra opção aqui é jogar nessa posição um lance como A3, né? Pode ter a ideia de B4 em algum momento. É a teoria aqui. A C por D5 leva para uma posição de peão-dama isolada aqui, para as pretas. O Nepo tomou de cavalo, também poderia tomar de peão aqui. Cavalo toma, peão toma, bispo D3. A vantagem de ter tomado de cavalo em relação a tomar de peão, que agora ele pode dar um cheque aqui, descoordenar um pouquinho as peças das brancas. O Aronian jogou cavalo D2, cobriu de cavalo. Aqui é possível até mesmo tirar o rei, por incrível que pareça. Com a ideia de depois tirar a dama, colocar a torre aqui e voltar o rei para F1, fazer um roque artificial, né? Mas também é possível cobrir de cavalo, como fez aqui o Armênio Aronian, ele que hoje representa os Estados Unidos. Cavalo C6, roque. E aqui voltou para E7 o Nepo. Uma ideia aqui é jogar D4 para se livrar do peão isolado. Era uma possibilidade, mas bispo E7. A ideia desse lance é passar o bispo para F6 e ativar nessa diagonal aqui. E aí o Aronian jogou dama B3. Uma certa imprecisão que mais ou menos perde a possibilidade de lutar por vantagem aqui. O natural seria cavalo F3 para controlar a casa D4. Agora D4 você poderia tomar. Se esse cavalo toma, dama toma e tem um descoberto, né, ganhando a dama. Claro que seria um erro grosseiro, né? Então cavalo F3 seria um lance legal para controlar a casa D4. Os pretos podem jogar bispo F6, dama B6. Seguiria uma outra partida aqui. O Aronian jogou dama B3.
E aí veio bispo F6, a ideia do Nepo de ativar o bispo. A3, então é um lance, controla aqui a casa B4, né? Cedo ou tarde isso pode ser importante. Dama E7 jogou o Nepo. Agora torre AC1 jogou o Aronian. Então tomar esse peão aqui seria problemático por causa do alinhamento de peças na coluna D, né? Torre D8 seria chato. E se, por exemplo, dama B3 para defender o bispo, dama D7 está ganhando o bispo ou o cavalo. Para que o Levão não caiu nessa, jogou torre AC1, bispo E6 defendeu, dama B5 jogou o Aronian e torre AC8. Trouxe a torre para a coluna e mais ou menos tem uma posição saudável aqui o Nepo agora, com o peão isolado, mas todas as peças saíram, ele está ativo, realmente não tem problema nenhum aqui. Daí jogou torre C2 o Aronian, para reforçar a defesa do peão de B2, também em alguns casos pode dobrar na coluna C. A6 atacando a dama, dama B6 jogou o Aronian e dama D7 jogou o Nepo. Um lance interessante, em alguns casos ele pode trocar os bispos aqui, e então só que aí veio o cavalo B3, né? Do Nepo, que impede bispo F5 por causa de cavalo C5. Ou do Aronian, né? Então, e aí vai começar uma dança interessante aqui, ó. O Nepo jogou bispo D8, atacando a dama, dama C5. E o detalhe interessante, né, dessa partida é que o Aronian conseguiu uma grande vantagem de tempo, né? O que é pouco comum nas partidas do Nepo, que é muito conhecido por jogar rápido. No entanto, ele estava muito atrás no relógio, e aqui ele vai usar um artifício interessante, porque no lance 40 os jogadores ganhavam uma hora extra, ganham uma hora extra. Então ele vai repetir posição em algumas ocasiões para ficar mais perto do lance 40, mas ele vai evitar a terceira repetição que levaria ao empate, porque ele estava brigando aí, precisava ganhar para chegar perto das primeiras colocações, e para o Aronian o empate era bom, ele se manteria líder isolado do torneio. Então, aqui ele fez uma repetição, dama B6, bispo D8, dama C5, bispo E7, dama B6, agora bispo D8 repetiria pela terceira vez. Mas ele mudou, G5 atacando o bispo. Bispo G3, agora a posição mudou, ele faz novamente o mesmo mecanismo, ganhou alguns lances para chegar no 40 e agora ele joga F5. Então o Nepo jogando claramente para ganhar. Tá? E aqui o Aronian jogou F3. Um lance um pouco criticado ali pela máquina, né? Um lance possível seria cavalo C5, troca, dama toma, F4 aqui, mas assim, daria para tomar aqui peão toma e bispo pagar 4 aqui, né? Mas tá chegando um certo ataque aqui na lado do rei também, das pretas, cavalo E5 é assustador, né? Então, difícil jogar assim, né? Ataca a dama e o bispo, né? A dama D4 parece que está tudo seguro para as brancas aí. Então, ele jogou F3, que é natural para dar uma fuga aqui para o bispo, o Aronian. E aí o Nepo jogou novamente bispo D8, dama C5, bispo E7, deu aquela repetida. Dama B6, bispo D8, dama C5 e F4. Ganhou mais alguns lances para chegar no 40 e agora jogou F4, que foi criticado pela máquina também. Dama F7 seria uma tentativa legal e um lance muito forte, que agora ameaça cavalo E5, atacando a dama, de novo de olho no bispo. Uma pressão bem forte na posição aqui por parte do russo aí, o Nepo.
Ele jogou F4, trocou ali os peões do aronian e voltou o bispo para F2. Bispo E7, dama B6, que ele repete o mecanismo para ganhar um tempinho no relógio, só que agora ele vai com o bispo para F6, melhorando o bispo aqui e de olho em cavalo D4, né, como uma possibilidade. Agora ele defendeu a torre com a outra torre, ou cavalo E5, pode ser um descoberto indigesto. Então jogou torre de F, C1 aqui o aronian, e aqui o Nepo jogou um lance legal, que foi dama G7. De olho lá no peão de B2, mas não só isso aqui. Na coluna G, bispo H3, né, uma ideia. Por que ele não saltou de cavalo aqui, por exemplo, cavalo E5? Porque as brancas agora podem trocar tudo aqui. Levaria um final mais ou menos equilibrado aqui. Por exemplo, com bispo C2 e possível empate. Aqui talvez cavalo C4, né? Mas bispo D4. E se tomar, toma aqui. Uma posição equilibrada. Não tem cheque para tomar o bispo, que está defendido pelo cavalo. No entanto, jogou dama G7 aqui o aronian. Perdão, o Nepo. Dama D6, tirou da cara da torre das pretas. Também estava ameaçando agora novamente o descoberto com cavalo E5 ou cavalo D4. Então, dama G7 seguiu dama D6 aí do aronian. Torre de C8 defendendo o bispo. E aqui torre E1. Aqui vão começar os problemas do aronian. Aí atacou o bispo, mas o Nepo jogou cavalo E5, ameaçando um duplo aqui em F3. Já que o peão de G2 está cravado. E aqui ele cometeu o erro decisivo e o Nepo foi implacável daqui para frente. Jogou cavalo D4, que é um lance natural, né? Defende o peão de F3 com o cavalo está centralizado, mas o único problema é que perde, né? Então aqui seria necessário tirar o rei com o rei F1. E se cavalo toma D3, né? Torre toma E6, as pretas estão melhores, mas o aronian estaria no jogo com toda certeza aqui. Agora aqui o Nepo vai jogar de maneira impressionante daqui para frente, né? Começou com bispo H3, ameaçando mate em 1, bispo F1, e agora provavelmente o lance que o aronian deixou escapar, e que o Nepo vê esse tipo de lance assim, inesperado muito rapidamente, ele é muito bom nisso, né? Cavalo F7, né? Ataca a dama, ataca o cavalo, né? E o problema, o bispo está sobrecarregado, defendendo o cavalo e a torre de E1. Então aqui vai cair uma peça do aronian, dama por D5, torre toma E1, bispo toma E1 e cai o cavalo com cheque. E aqui já tem vantagem decisiva aqui pro Nepo. Ele tem uma peça a mais por um peão, então deveria converter aqui com tranquilidade, mas ele converteu bem e com grande estilo, como a gente vai ver. Rei H1, agora o bispo estava atacado, voltou para C8, defendendo o peãozinho de B7, bispo C4, torre E8, ameaçando mate lá em E1, bispo B4, jogou o aronian, dama F6, bispo D3, e aqui um lance incrível do Nepo, um lance... Ele tá ganho aqui, tem mais de um lance, mas um lance que facilita muito a vida dele, simplifica a posição, que é bispo C3. Belíssimo lance, né? Uma interferência aqui na casa E1, o bispo estava defendendo mate, então ele coloca uma barreira, se tomar de torre ou de peão é mate, e se tomar de bispo, ele toma de dama, novamente ameaçando mate. Então essa troca facilita a vida dele. Agora ameaça mate em 1, vai forçar as brancas a debilitarem o rei com G4. Não adianta jogar H3, que vai levar um rápido ataque aqui de mate, né? Dama G3
rei G1, torre E1 cheque, bispo F3, bispo toma H3 e um ataque decisivo. Então ele abriu a janela com o rei aqui no G4, mas G4 claramente debilita o rei. Agora o Nepo simplesmente voltou. Torre C7, a dama fica aqui na defesa, o rei está um pouquinho exposto, mas a dama segura tudo. Deu um cheque lá em E1, rei G2 e bispo E6. Tira o bispo do ataque, defendido aqui, bloqueia essa diagonal, né? Sai da cravada. E agora ele quer tomar lá em B2, já que o cavalo não está mais caindo. Jogou dama H5 o Aronian, dama por B2 cheque, rei H3 e H6, agora estava ameaçando em H7. E depois do cheque, parece perigoso, mas a dama tranquilamente volta para G7. Está tudo defendido aqui por parte do Nepo. A torre defende o bispo, que defende um cheque que seria chato em C8. E aí o Aronian jogou rei H4 e depois de torre H1 abandonou aqui o Aronian, está ameaçando tomar em H2, trocando as damas no final perdido, uma peça inteira a mais aí para o Nepo. Então, grande vitória do Nepo. Mostrou um belo xadrez aí nessa partida, colocando aí fogo nessa reta final do WR Chess Masters. Então era isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.